imaginando que a minha empresa comprou da sua empresa. Então, houve a emissão do documento fiscal. Então, veja, hoje, fazendo uma analogia com o ICMS, qual é o momento do crédito? Entrada da mercadoria no meu estabelecimento. Que é a Você circulação dela. Não. Houve a Crédito é emissão, diferente da... houve a emissão, houve a circulação, porém o crédito se dá no momento da entrada no meu estabelecimento, ok? Muito bem. Então, é um crédito escritural. Se dá pelo documento fiscal, independente do pagamento. Perfeito. Então, eu posso estar escriturando uma nota cujo imposto nunca vai ser recolhido. Porém, o crédito é lícito, houve a operação e eu vou ter direito. Então, o fisco vai ter problema na arrecadação porque ele não vai receber esse tributo. Né? E aí é o que motivou essa mudança na regra de creditamento, a vinculação ao pagamento efetivo do tributo do IBS e CBS. Então, eu só vou ter direito ao crédito, no nosso exemplo, desta nota em relação ao IBS e CBS, se você pagar. No momento da liquidação. Não, calma, que tem várias formas de liquidar. Quer ver que legal? Você forneceu, primeiro exemplo, você forneceu essa nota para mim. Porém, em relação ao IBS e CBS, você tem saldo credor na sua escrita. No momento que você forneceu, esse débito gerado na nota, ele está sendo compensado com os seus créditos. Tá liberado. De imediato, ele cai na minha conta corrente. Eu não paguei, a mercadoria nem circulou, você só emitiu o documento fiscal, porém, o crédito já foi transferido para a minha conta. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, você forneceu. Nós fizemos um acordo que o vencimento vai ser daqui 60 dias. Eu lhe pago daqui 60 dias. Porém, a apuração se dá em 30, você recolhe depois de 10 dias. Vamos imaginar que com 40 dias você tem um imposto apurado recolhido, IBS e CBS. Pelo seu recolhimento pelo fornecedor. Lhe dá o direito. Você transfere para mim o crédito. Percebeu? Terceira situação, aos 60 dias, aos 40, você tinha que pagar o imposto apurado, ok? Não pagou. Então, quando eu vou ter direito ao crédito? No momento do pagamento, ok? Uma das formas de pagamento é o pagamento via split payment. Nós vamos comentar com mais detalhes, mas é uma forma de liquidação que se dá através de uma liquidação financeira, através de arranjos de pagamento. Então, na nossa operação de compra e venda, ficou acordado que o pagamento será através de um arranjo financeiro. Boleto, Pix, TED, DOC, desde que tenha uma liquidação financeira, ok? Eu paguei desta forma. O agente vai segregar, vai separar do pagamento o que é IBS e CBS do valor da mercadoria. Ou do serviço. Perfeito, ok? Perfeito. Então, o que é IBS, Comitê Gestor, o que é CBS, vai para a Receita Federal. E, claro, a quarta forma é eu fazer o próprio recolhimento. Não vou fazer na operação uma forma de pagamento splitada, vou pagar em dinheiro ou cheque. Dinheiro ou cheque não dá para fazer split, ok? Ok. Porém, eu quero crédito, quero me assegurar em relação ao IBS e CBS. E se ele não fez o split, Pagonha, como é que ele vai? Guia apartada. Eu, adquirente... Pega o valor total
separo, fornecedor. Recolhe a guia A quartada. guia do IBS-CBS, quem recolhe sou eu. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque o split, de fato, a gente vai pagar o imposto ali, né? E aquilo que só se faz em dinheiro? Você tem que ter a cadeia toda formalizada, porque caso contrário... Não, na verdade, no split... Porque tem um bairro aqui em São Paulo, não posso falar qual que é. Não pode citar. Você vai lá só em dinheiro. Infelizmente, essas operações em dinheiro estão fora, vamos assim, do cenário de controle do IBS-CBS. Naturalmente que, vamos dizer assim, o fisco sempre vai esteve, tentar. do PIS, Então, do COFINS, do ICMS, sempre esteve fora de tudo. não tem como, vamos dizer assim, fiscalizar essas operações. Não tem. Desde que o mundo é mundo, essas operações de dinheiro, infelizmente, estão fora. Mas se nós pensarmos que hoje, 95% das operações hoje são liquidadas no formato... O split payment não é aquele que na hora que você paga, o agente financeiro já passa. Esse é do governo e esse é do cliente, do fornecedor, seja lá o que for, né? Mas ele vai ser tão rápido para fazer esses... Esse é o propósito. A tecnologia... Olha, eu vou separar 2.800, mas o cara tem 1.000. Ele vai buscar o 1.000? Sim. É esse o jogo? Esse é o Smart Split. Esse é o super inteligente. Tem o inteligente, o meio inteligente e o super. Isso. Nós temos o inteligente offline. Inteligente offline. Aquele que você faz sem o Wi-Fi, quando você entrar no Wi-Fi, ele vai te pegar? É muita inteligência. Não. A segunda opção explica o agente isso. financeiro, ele não, por um problema de comunicação, ele não tem como acessar, consultar a Receita e o Comitê Gestor. Para saber se você tem crédito ou não. Tem. Você tem o crédito de 1.000, porém, nesse momento... Ele não conseguiu consultar. O agente financeiro não consegue consultar. O que ele vai fazer? Ele vai splitar os 2.800, ok? Só que esses 2.800 vai entrar na sua conta corrente, ato contínuo, o Comitê Gestor e a Receita vão perceber que existe um crédito a maior. Segundo a lei complementar, em 3 dias, isso deve ser devolvido para você. E aí eles vão estar autorizados a debitar da sua conta. A mandar esse crédito para você. É crédito. Ok? Suportado por... Apurado. Legalmente. Exatamente, apurado. Essa é a proposta da lei complementar e do Comitê e da Receita. Entendi. Devolver isso no menor tempo possível. O split simplificado. O que é o simplificado, Ailton? Na verdade, imaginemos um segmento que trabalha com consumidor final. Lojas Marisa, Mercadinho da Esquina, Açaí, que você tá trabalha, fora, você é multinacional, então... Trabalha com consumidor pessoa física. É aquele contribuinte que tem a pessoa física como consumidor. Então, ele, imagine o volume de operações dia que esse cara tem. Entende? Tem que falar mais próximo. Falando... ok. O pessoal deve estar pedindo aí. Xingando aqui, perdão, pessoal. Vamos tentar corrigir. Então, imagina a quantidade de operações que esse cara tem por dia. Imagina a sequência de consulta, ver se tem crédito ou não. Tá? É loucura. Então, para esse segmento, criou-se uma forma de ter um split simplificado, é uma alíquota estabelecida, que eles chamam de alíquota média, de acordo com o segmento, com o setor. Então, supermercado, vai ter um estudo para determinar qual é a minha alíquota média para o meu segmento. Sei lá, 8%, 10%. Então, o Comitê Gestor, a Receita Federal vão estabelecer e eu vou trabalhar com essa alíquota. Então, toda a minha operação, ela vai ser splitada com esse percentual. Mas eu estou vendendo um item da cesta básica, Ailton. Não me interessa, é 8%. É que é a média. Exato.
E ao final do mês eu faço a apuração, desconto o que foi explicado, se eu tiver diferença a recolher, apuro a guia, preencho a guia e recolho, né? Se eu tiver diferença contrária, a mesma coisa. Do credor, eles me restituem em 3 dias, até 3 dias. Sem dinheiro. O split, na verdade, a intenção é tirar aquela situação de trabalhar com o dinheiro do governo, ou não pagar, ou esperar o parcelamento. Esse é fato, né? Eu tenho uma empresa que tem, assim, um mundaréu de créditos tributários lá, que, por conta de um incentivo de saída, eu me credito muito pouco disso daqui. Pode ser PIS, COFINS, ICMS, ou seja, eu mais acumulo do que eu uso, né? Com a alteração, com a reforma tributária, eu vou perder esses créditos? Não, você não vai perder. Mas você Como que eu vou compensá-los? Então, mas você vai precisar que isso esteja de fato escriturado corretamente, né? Nós vamos ter assim, com a virada do sistema de hoje para o sistema da reforma, nós vamos ter um problema do pessoal querendo recuperar esses créditos, vai ter uma regrinha na legislação, mas muitos deles não têm o crédito, vamos falar, bom. Né? Ah, não, mas partindo do pressuposto que sejam créditos bons, tem gente que tem tanto ICMS que ele vende ICMS, então, né? O ICMS vai ter uma... O ICMS, por exemplo, nós vamos ter ainda o PLP 108, que está para a criação do comitê. Então, lá, por exemplo, quando for aprovada a lei complementar do comitê gestor, nós vamos ter a regrinha lá, por exemplo, do creditamento, por exemplo, do ICMS, o saldo credor que você tiver, lá levantado direitinho. Mas o que acontece? Nós vamos ter 2 situações. As empresas que estão no Simples vão ter que fazer o quê? Pedido da restituição do valor quando virar o sistema. Porque dentro do Simples, se ele está dentro do Simples, e não está no sistema regular, ele não tem como fazer o abatimento disso, compensação. Então, vai pedir o valor... Vai pedir a recuperação do valor, restituição, dinheiro de volta. Se for uma empresa do sistema do lucro real presumido, seja o sistema regular, ele vai poder fazer a compensação, só que tem um problema, a perder de vista. É importante separar os tributos, já que a gente vai estar mitigando, então tem saldo credor de PIS e COFINS, eles aparecem em 2027. Isso. E a Receita Federal dá legitimidade de saldo credor na sua maior normalidade possível, que é o PER-DECOMP, se atendido às regras de que aquele saldo acumulado é de origem de exportação ou saída alíquota zero. Concorda, Ailton? Então, assim, são as 2 possibilidades de você ter crédito, né? Exatamente. O outro aí ele desconfia, a outra coisa porque está vendendo sem nota? E aí também o ICMS já é os dois têm que ter conformidade de FD das contribuições e ICMS, FD e ICMS, garantido, escriturado, tudo direitinho. Já o ICMS, me parece que é 2036 que ele começa a liberar. Mas são crédito. muitos, a previsão são de 240 meses. Isso. A previsão, para você, o saldo que você tinha antes da virada, você fazer a compensação em 240 meses. Dizem, aliás, né, que a reforma tributária traz menos complexidade ao processo. É verdade ou não é? Ailton, é ou não é? Depende. Com que olhos você quer enxergar? Eu digo assim, olha, existe uma máxima que diz, olha... para chegarmos na Terra Prometida, a gente tem que passar pelo deserto. Ok? Que não tem água. Então pensa que o período de 40 anos. Pensa que o período não é menos. 2026, a 2032, nós temos um período de transição. Ok? Esse período de transição, pessoal, vai coexistir, vão conviver juntos. Quanto tempo? Fala de novo. São 26 a 32. São 6 anos? Mais um ano são 7 anos. 7 anos. Ok? Então nós temos um período de 7 anos, e é bíblico, né? 7 anos, 7 pragas, 7 e a gente vai descansar no 8º ano, é isso? Exato. Então vamos lá. Mas vamos explicar
o nosso calvário. Durante de 26 a 32, é só um milagre, nós temos 5 tributos que nós vamos conviver com eles. Ok. Já convivemos. Okay. Já aprendemos, a turma do fiscal nós somos já está craque nisso. Nós somos falando de PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. Ok? Que vão passar a coexistir e conviver com IBS, e o CBS, perfeito. E o imposto seletivo. Ok. 8 tributos que vão coexistir nesses 7 anos. Naturalmente que alguns morrem no meio do caminho. Então, mas vamos fazer um parênteses. Nesses anos que conviverão bem ou não, né? Não haverá aumento de tributação da carga tributária. Não, na verdade, aí porque você um tem... compensa o outro. Isso. Ele mas vai manter verdade, a mesma tributação. Olha a situação nossa do fiscal. Porque, veja, o Josué comentou, olha, PIS/COFINS acaba em 27. É verdade. A transição... Apuração. Isso. A transição, ela começa em 26, com uma alíquota de 1%, alíquota teste, carga teste, ok? Para se definir, para mensurar qual é a carga real já da CBS que entra em 2027. Perfeito. Acaba PIS/COFINS em 2027, entra a CBS, IPI é reduzido a 0, exceto os produtos que concorrem com a Zona Franca, ok? Então, você já em 27, você tem CBS plena, imposto seletivo entrando em 2027, IPI alíquota 0, então, exceto Zona Franca, e aí vai 27 e o IBS continua com 0,1 em 27 e 28. Então, não posso dizer que são os 8 impostos nesses 7 anos, né? Na verdade, não, porque você vai ter PIS e COFINS acabando em 27. Porém, você tem uma transição de 29 a 32 desafiadora em relação ao IBS, ICMS e ISS. Por quê? Porque você vai ter 2 tributos que nós conhecemos, ICMS e ISS, com a carga sendo reduzida, e o IBS nascendo e tendo a sua carga aumentada na razão de 10% ao ano. Entendi. Pensa em todo esse cenário, nós parametrizando o sistema, mudando o cálculo de DIFAL, de MVA, de substituição tributária. E preço por dentro e preço por fora. Exato. Redefinindo o preço de venda, porque toda essa carga, porque enquanto o IBS está aumentando o que é cobrado por fora, o ICMS e o ISS é cobrado por dentro.